Oi gente, oi meninas, tudo bem? Então vamos lá para o estudo dessa semana, né? Estamos um pouco atrasadinhas, semana passada não deu para gravar, mas essa semana eu consegui um horário para a gente ter o nosso estudo dessa semana. Então vamos orar para que Deus venha abençoar nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade de podermos aprender da Tua Palavra. Pai, que não seja eu falando, mas que o próprio Espírito Santo conduza esse estudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o dom de profecia, o dom de profetizar. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para que essa tarefa, de acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na igreja nos últimos dias. Então, como você viu, antes da entrada do pecado, Deus se comunicava com o ser humano. Ele vinha no jardim, sentava e conversava face a face, como a gente conversa com um amigo. Mas quando o pecado entrou, houve uma separação, né, do homem de Deus. Então, há outras maneiras de Deus se comunicar conosco, que é através das profecias, né, dos profetas. Primeira pergunta: qual diz a Bíblia seriam dos sinais do fim? O que diz a Bíblia sobre o sinal do fim? Mateus 24:24. Falsos cristos e falsos profetas, que enganariam através de sinais e prodígios. No contexto imediato do verso, um falso profeta é representante de um falso Messias. Os sinais e prodígios realizados pelos falsos cristos e falsos profetas não são operados pelo poder de Deus. Os eleitos, aqueles que amam e servem a Deus com sinceridade, serão capazes de distinguir entre o verdadeiro e o falso dom de profecia para não serem enganados. Segunda pergunta: como saber se um profeta é verdadeiro ou se é falso? A resposta está lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Devemos provar. Como a gente deve saber sobre se um profeta é verdadeiro ou é falso? A gente deve pôr à prova. O dom de profecia deve ser comprovado por meio do ensino de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Isaías 8:20, Atos 17:11. O profeta verdadeiro promove fidelidade à palavra de Deus, repreende pecados individuais e do povo em geral. 1 Reis 18:18, capítulo 18, versículo 18. Promove reformas espirituais. 1 Reis, capítulo 18, e instrui sobre o plano da salvação. Então, isso é o que o profeta verdadeiro faz. Terceira pergunta: quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Quais são as características de um verdadeiro profeta segundo a palavra de Deus? A. 1 João 4:2. Aceita a encarnação de Cristo, que Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Mateus 7, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Manifesta frutos do Espírito em sua vida. C. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Cumprem-se as suas predições, o que ele fala, ele cumpre. E D. Deuteronômio 13, versículo 1 ao 3, Isaías 8, versículo 19 e 20. Vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Letra E. Daniel, capítulo 10, versículo 7 e 10. Suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Então, para saber se o profeta é verdadeiro, primeiro, ele tem que crer e acreditar na encarnação de Cristo, que Deus se fez carne, que foi Jesus, e habitou entre nós. Segundo, tem que dar frutos. Terceiro, tem que cumprir o que ele diz, né? O que ele fala, ele tem que cumprir. E terceiro, tem que viver conforme o que a Bíblia fala. Muitos que se autodenominam profetas de Deus na atualidade não possuem todas as características necessárias para serem considerados como profetas verdadeiros.
profeta deve obedecer à Bíblia e as suas predições devem se cumprir. Nota somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais e maravilhas. Êxodo 7, versículo 9 ao 12. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima: crer na encarnação de Cristo, dar frutos, cumprir o que ele fala e obedecer à lei e à Bíblia. Pergunta 4. Que mulheres teriam o dom de profecia na Bíblia? Miriam, Êxodo 15, 20, Deborah, Juízes 4, 4, Ana, Lucas 2, 36, as 4 filhas de Filipe, Atos 20, versículo 8 e 9. No decorrer da história cristã, outras mulheres também receberam o dom profético, como Uda, 2 Reis 22, capítulo 22, versículo 14, e a esposa de Isaías. Embora essa última não tenha seu nome revelado, Isaías 8, versículo 3. O verbo profetizar significa proclamar, ser porta-voz, falar em nome de Deus. O papel das profetisas e dos profetas era diversificado: exortar, repreender, corrigir abusos, relembrar ensinamentos bíblicos, fazer justiça, predizer ou não o futuro. Mas todos os profetas e profetisas verdadeiramente escolhidos por Deus desenvolveram profundo amor pelo Senhor e tinham vida piedosa. Pergunta 5. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse, capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Esse testemunho se originou com Jesus e é revelado à sua igreja por meio dos profetas. A definição do termo testemunho de Jesus é o espírito de profetas, que significa que Jesus dá testemunho ou segurança à igreja por meio das profecias. Pergunta 6. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Qual é a nossa segurança nos últimos dias? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Qual é a nossa segurança nos dias finais, nos últimos dias? Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. Não há nada que proporcione mais confiança e segurança ao ser humano que acreditar no Senhor. O profeta era enviado por Deus para originar a regeneração espiritual no coração de seu povo. A prosperidade material é consequência da prosperidade espiritual. Recapitulação de tudo que a gente viu até agora. Nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar, para saber se realmente vem de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos e aceita a Bíblia, em virtude da coerência em relação aos critérios bíblicos na avaliação profética. Amém? Então, algo para a gente refletir durante essa semana, Nosso coração. Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu ao seu povo, no tempo do fim, uma luz menor para conduzir à luz maior. A luz menor é a revelação das profecias e a luz maior é Deus. Se deseja prosperar espiritualmente, siga o conselho bíblico, crede nos seus profetas. E ver se realmente o que ele está pregando tem embasamento bíblico e se ele realmente vive o que ele fala, Então, compromisso de fé entre você e Deus, Irmãos, irmãs, meninas, vocês creem que estamos vivendo nos últimos dias? Amém. Então vamos orar para que Deus abençoe. Senhor, muito obrigada por esse estudo, Pai. Obrigada por essa revelação, Senhor Jesus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.